trabalho do advogado ele é mais encantador, ele é mais livre, ele pode ser mais exposto. A vida do juiz é mais reclusa, exige mais reflexão. Os erros do juiz geram mais consequências. Então, esse trabalho, por isso, é mais responsável, mas também é mais prazeroso. Hoje temos o prazer de receber Tasso Duarte de Mello, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Desembargador Tasso Duarte de Mello, o senhor vem de Natal, Rio Grande do Norte, né? Como o senhor consegue ficar longe daquelas maravilhosas praias para enfrentar a paisagem estressante das janelas do Tribunal de Justiça paulista? Conte para nós. Olha, primeiro, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês, participar do programa. Não foi uma opção minha. Eu não vim para cá adolescente. Isso que dá ter competência, né? Não, e que meu pai se mudou para cá. E eu, muito jovem, eu mudei para sair de Natal com 10 anos. Meu pai veio advogar no Rio de Janeiro, se associou a um escritório de advocacia e veio montar um escritório. E advogou por vários anos aqui. E aqui ficou 30 anos e aqui eu fiz minha carreira. Uhum. Então, eu falo muito mal de São Paulo, eu adoro São Paulo. Eu costumo brincar que eu vou todos os anos a Natal, Réveillon, essas coisas, passar férias de verão. Mas dá uma saudade de um presunto bem cortado, um queijinho fino, pão francês. Coisas que São Paulo, só São Paulo oferece, minhas caminhadas em Ibirapuera. Isso. Então, São Paulo é uma cidade maravilhosa, eu sou muito feliz aqui. Tribunal é tribunal, em qualquer lugar do mundo deve ser estressante, não deve ser só o nosso. As janelas sempre serão estressantes. Sempre serão estressantes, não mudam para muita gente, não. Bom, mas na verdade eu acho que bem fez o seu pai, né? Que até achei engraçado uma frase dele quando ele disse numa certa entrevista que arrumou o matulão e voltou para Natal. Longe do estresse, né? Chega de estresse. Meu pai, na verdade, meu pai é um paulistano muito querido. Ele se considera um paulistano ainda. A verdade é que a cidade mudou, ele ficou um pouco mais velho. E o meu pai sempre foi da boemia. Gostava muito de uma boa conversa, estava sempre nos bons bares no final da tarde, com os amigos dele. Sim. E aí os amigos foram envelhecendo, pararam de frequentar, meus irmãos voltaram a morar em Natal, ele se encantou. E aí foi descansar um pouco, ele já mudou para Natal com 70 anos, mas continua lá, firme, forma, advogando. Advogando, que beleza. Que beleza. Firme, forte. E a área dele qual é? Ele trabalha na área civil empresarial. Civil, tá certo. Que é a mesma área que nós sempre trabalhamos juntos. Bem, na seara do direito bancário, o senhor ficou famoso pelo acordo que proibiu aos bancos a capitalização de juros sobre juros, o chamado juros composto, né, entre aspas. Como cidadão comum, desembargador, o senhor acredita que a nossa legislação favoreça as instituições bancárias? Sim, acredito que sim. Nós vivemos num país democrático e as pressões existem e os poderosos participam do jogo político há mais tempo, com mais força, e conseguem leis que mais lhe favoreçam. Na verdade, não fui eu o autor desse famoso acordo, eu sou um daqueles que votaram nesse sentido. Mas o senhor é considerado mestre no direito bancário, entre aspas. Não. Isso é porque, enquanto estive na advocacia, junto com meu pai, nós trabalhamos muitos anos no direito bancário. Então, eu tenho alguma noção sobre a questão do direito bancário. Mas, na verdade, os juros capitalizados, a capitalização é uma forma muito injusta ou muito violenta de cobrar os juros. E hoje há uma discussão sobre uma lei que permite aos bancos que cobrem esses juros. Sim. Há uma discussão, o Superior Tribunal de Justiça no sentido da possibilidade da cobrança. Sim. Mas ainda há uma ação direta de inconstitucionalidade que ainda excede há muitos anos, infelizmente, para decidir eliminar se suspende ou não os efeitos dessa norma, onde 4 ministros do Supremo já se manifestaram pela inconstitucionalidade da lei. Sim. Então, nós trouxemos isso para, de uma certa forma, equilibrar um pouco o jogo político Tá certo. em benefício do cidadão. Agora, nós sabemos que os contratos de adesão estão cada vez mais vivos, entre aspas, na atualidade, né? E o senhor é favorável a essa tendência? Não é uma questão de ser favorável, é uma questão da nossa sociedade. Veja, eu disse há pouco que o contrato era fruto de um consenso. Sim. Não é mais. Não existe mais a possibilidade de nós irmos a determinados lugares, adquirirmos determinados produtos e serviços, ou utilizarmos determinados serviços,
mediante uma concessão ou uma contratação. Na verdade, é sempre uma adesão. Sim. Então, o seu plano de saúde, o seu sistema de telefonia, o seu contrato bancário. A nossa vida hoje é cercada de contratos. E requer rapidez E também. requer rapidez. Já imaginou a gente... Eu brinco com os meus É alunos de individual. sala de aula, assim, vocês vão ser contratados amanhã, quando você vai trabalhar como advogado, aí o seu chefe diz assim, passe no banco tal e abre uma conta. Aí você vai como advogado, vai pegar o contrato e diz assim, mas eu gostaria de discutir com o jurídico do banco a cláusula 13. O gerente vai dizer, anda a fila aí, porque não está dando certo isso. As pessoas aderem. Essa é a função do judiciário. À medida em que a predisposição de cláusulas ela se torna abusiva, cabe ao judiciário excluir essas cláusulas abusivas. O contrato de adesão não é um mal em si, é até uma boa coisa, porque dá mais segurança às relações jurídicas. Tá certo. Desembargador, agora antes de pararmos um pouco por um pequeno intervalo, diz para mim, porque eu ainda não me conformei com o fato do seu abandono das praias potiguaras. Diga-nos uma coisa, o que é que o Rio Grande do Norte não tem, né? Ou o que é que São Paulo tem que o Rio Grande do Norte não tem, fora os baurus, né? Os sanduíches baurus, para conquistar e abrigar uma família ilustre como a sua? Diga para nós. Muita coisa, muita coisa. A alegria da vida de São Paulo é muito grande, a cidade é maravilhosa, as alternativas culturais, a possibilidade de teatro, cinemas, a possibilidade de fazer amigos das mais variadas origens. Uma metrópole, uma maravilha, com pequenas coisas. Quando eu mudei para São Paulo, Cacilda, eu vim morar no Itaim. No Itaim, nossa, no Buchicho, né, como a gente chama aqui. Então, a sensação que eu tinha, como eu tinha morado em Natal e no Rio de Janeiro, a sensação que eu tinha é que eu mudei para uma cidade que era uma metrópole, mas que ao mesmo tempo era uma cidade de interior. Tudo que estava para baixo da Avenida Paulista, em direção ao Rio Pinheiros, o paulistano, o Pinheiros, os bailinhos do Paineiras, O senhor pegou tudo isso? Eu peguei tudo isso. Frequentava os bailinhos do Paineiras? Opa! Às vezes hoje eu sou sócio do Paineiras. Então o senhor dança bem? Não. Não? Não. Mas frequentava, né? Não precisa dançar. Então, nós nos apaixonamos e ficamos aqui. Deixa eu fazer uma justiça Natal. Hoje, cidade maravilhosa. Maravilhosa. Né? Com atividade cultural plena, muito cinema, muito teatro, circuito de shows. Hoje não teria necessidade. Nós paulistas, quando vamos para lá, ficamos encantados, né? Encantados. Não tem outra definição. Bom, agora nós vamos parar alguns instantes, você não saia daí, e daqui a pouco estaremos de volta com Tasso Duarte de Mello, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Não vejo ninguém mais vitorioso do que eu. Eu sou torcedor do Santos. Ah, do Santos! Eu sou torcedor do Santos. O maior time da história do mundo. Desde cedo aprendi no mundo Com essa do direito eloquência. que contra fatos não há argumentos. Desembargador Tasso Duarte de Mello, vamos conversar um pouco a respeito da suspensão das ações de poupança. Olha que tem muita gente brava por isso, né? Querem invadir o Superior Tribunal de Justiça. É verdade. Bom, vamos lá, nós queremos ouvir. Veja só, essa suspensão, o problema dela é o tempo. Demorou muito a suspender, demorou muito a decidir. As ações coletivas, elas devem ser vistas como um fato positivo na legislação. Ou seja, a existência de uma ação que não permite que milhares e milhares de ações iguais sejam julgadas num desgaste econômico, pessoal, individual e coletivo sem parâmetro. Faz o menor sentido. 1 milhão de ações sendo decididas a mesma coisa 1 milhão de vezes. Ninguém faz isso em lugar nenhum do mundo. Então, É chovendo molhado. É chovendo molhado. Como eu disse, falamos há pouco, existem os contratos de adesão. Eles são iguais. Se se decide que uma cláusula é abusiva num contrato, ela é abusiva
em todos os contratos Decide-se, iguais. é. Então, não precisa ter 1 milhão de decisões para dizer isso. Então, a ação coletiva é uma coisa boa. O que é que não foi bom? É que o STJ levou anos para suspender todas as decisões e 1 ano para resolver depois da suspensão. E quando o Superior Tribunal de Justiça decidiu, imediatamente o Supremo suspendeu a decisão do Superior Tribunal de Justiça. Mais do que isso, nós estamos falando de planos econômicos de 20 anos. Um pouco para o telespectador isso, essa questão da... A história é a seguinte, outro dia eu fiquei assustado. O pessoal que está na faculdade hoje não lembra mais da inflação, que coisa boa. Ainda bem. Ainda bem. Houve um tempo que existia uma coisa chamada inflação. Inflação é quando você compra... E era bem robusta, né? Era um horror, né? Graças a Deus ela não existe mais. Você recebia o seu salário de 100 no final do mês, no começo do mês, e no final do mês, esse valor de 100 que você comprava, você recebia, não tinha mais um poder de compra de 100. O que é isso? Você recebia R$100 que compravam 100 laranjas. No final do mês você recebia R$100 que compravam 80 laranjas. 80 laranjas. Isso era um negócio horroroso. E era todo mês, né? Todo mês, era sempre isso. Ia desequilibrando contratos, desequilibrando as relações pessoais, trabalhistas. E as pessoas se preservavam desse poder corrosivo da inflação, poupando nos seus contratos. Porque rendia também. Que rendia. Ela garantia a correção monetária, que era a reposição da inflação, e mais uns jurozinhos de 6% ao ano. Então todo mundo investiu em poupança. Todo mundo investiu em poupança. O que é que acontecia? Isso nós estamos falando lá daqueles planos, lá né? naqueles planos Collor, Verão, Bresser, planos econômicos de 1989, 90, 91, ou seja, fatos ocorridos há 20 anos atrás. Imagina. Então, as pessoas estão esperando a diferença daquilo que não foi corrigido na caderneta de poupança dela, com a mudança dos planos há 20 anos. Ou seja, o que é que acontecia? Normalmente as leis entravam em vigor entre o dia 10 e o dia 15 do mês. Sim. Então, o sujeito depositava no dia 1º para receber a correção no dia 30. E a inflação era de 20% ao mês. Quando o governo alterava as regras no meio do jogo, ou seja, alterava a forma de corrigir, ele capava do dinheiro que você teria a receber quase a metade. Inclusive. E essa diferença que a população foi em busca do Poder Judiciário para receber. Essa discussão levou anos, 20 anos, quando se decide, e o pior, alguns bancos já estavam pagando. A nossa experiência lá no tribunal, uma confusão geral. Na verdade, os bancos faziam o seguinte, à medida em que o tribunal se manifestava, o banco fazia acordo. E pagava. A grande maioria dos bancos, principalmente os bancos maiores. Havia uma dificuldade com os bancos que foram alcançados por falência, liquidação extrajudicial, mas a grande maioria dos bancos estavam pagando. Então, isso está causando um prejuízo. Era preciso aqui fazer um apelo ao nosso jovem ministro Toffoli para que ele resolva, julgue logo, acabe com a sociedade das pessoas. Ouvindo, né? Vamos esperar que sim. Porque senão as pessoas vão esperar mais. Eu acho que ele é tão jovem que eu acho que ele nem lembra da inflação, mas que bom. Com certeza. Mas olha, eu acho que muitos já, inclusive, morreram no decorrer desse processo. Algumas pessoas já morreram. A boa parte dos processos que nós temos no gabinete é de espólio. São herdeiros. Nossa, que absurdo. E acho que são quase 1,5 milhão, né? De mais de 1,5 milhão de ações. É muita coisa, né? Eu não tenho esse número exato. É muita coisa. É muito dinheiro. Bom, a verdade é que o relator é o ministro Toffoli, né? É o ministro Toffoli, hoje no Supremo. Que ele nos ouça realmente, né? Amém. Agora, quem foi presidente da Junta Comercial do Estado de São Paulo, o senhor ou o seu pai? Fui eu. Nossa, mas que experiência, hein? Como é que foi lá? O que o senhor acha que vai ser mais fácil enfrentar o tribunal? O TJ, né? Ou foi a Junta Comercial? Para mim, o TJ, porque o Tribunal de Justiça é uma função tipicamente jurídica. Nós não temos outra atividade. Mas tem muitos processos, eu digo que tem mas o trabalho é só jurídico. O trabalho de presidente da Junta Comercial quase nada tinha de jurídico. É um trabalho político, administrativo. Sim. É um órgão da administração, do Poder Executivo. O senhor gostou? Olha, foi uma experiência rica, mas que eu não sei se eu gostaria de repetir.
sempre tive muito encantamento pela política, desde o tempo da faculdade. Então, eu fui na esperança de conhecer por dentro o Poder Executivo. Confesso que não gostei, não é a minha praia. Porque não funciona como o senhor imaginou. Não funciona. A administração pública tem uma forma de ser gerida, tem responsabilidades que não me encantaram. Eu prefiro mais... Eu gosto muito do debate técnico-jurídico. Eu vivi 25 anos na advocacia de contencioso. Sim. Então, eu gosto daquela... Hoje eu continuo no contencioso, aquele assistindo. desafio, né? O desafio. Hoje eu assisto às disputas. Não tem vontade de pôr a mão na massa, não? De vez em quando eu jogo alguma flechinha ali. Mas a participação do juiz é muito rica ainda, né? Você fica como um espectador privilegiado daquela cena. Mas a sua participação é muito rica. Na junta comercial, hoje, a junta foi relegada a uma função de mero órgão de registro das empresas. Nossa, que... Ficou um cartório pequeno. Sem vida, né? Sem vida. A junta foi tão importante. A junta é o